Os oceanos cobrem 70% da superfície do planeta Terra, alcançando uma profundidade média de cerca de 4 km, tornando o fundo do mar o maior de todos os habitats, além de ser misterioso. É um ambiente extremamente frio e totalmente escuro com pouco oxigênio, e uma pressão 1000 vezes maior do que a superfície. Ao longo dos séculos, os oceanos têm sido protagonistas de um grande número de mistérios e eventos que a humanidade não foi capaz de explicar. Desde fenômenos inexplicáveis a criaturas marinhas que vão além da nossa imaginação. Mas o que você pensaria se nós dissermos a você que há evidências de que algo gigantesco está se alimentando dos maiores tubarões do oceano? A grande quantidade de avistamentos de tubarões enormes ao longo dos anos levaram a especulações de que o Megalodon ainda vive. O Cacharocles megalodon, cujo nome significa literalmente dente grande, foi um dos predadores mais gigantescos de todos os tempos. Apesar da comunidade científica afirmar que ele foi extinto há muito tempo, existem relatos que falam sobre a existência de tubarões enormes que chegam a 10 metros. É possível que a ciência tenha se equivocado? A verdade é que não temos uma resposta precisa para esta pergunta, mas em 2019 um pescador australiano topou com uma cabeça de um tubarão cujo corpo foi comido por outra criatura muito maior. Jason, um pescador comercial também conhecido como Trapman, encontrou a cabeça de um enorme tubarão na costa de Bermagui, Nova Gales do Sul, Austrália. Sem saber que monstro havia comido o resto do corpo deste tubarão, ele postou a sua fotografia que imortalizou este momento, tornando viral em 28 de maio de 2019. Na foto, podemos ver Jason Moyes com a cabeça do famoso tubarão, que deveria pesar cerca de 300 quilos antes de ser devorado. Em cerca de 16 horas, a imagem recebeu 24 mil comentários e foi compartilhada 14 mil vezes na rede social do Facebook. Embora nenhum dos pescadores viu quem poderia ter atacado este animal, alguns sugeriram que pode ser uma orca ou uma baleia assassina. A orca é o maior membro da família dos golfinhos, que normalmente pesa entre 4 e 6 toneladas. Porém, outros usuários especularam que poderia ser uma outra espécie de tubarão, como o grande tubarão branco ou tubarão-tigre. O tubarão atacado foi um tubarão mako, um predador extremamente eficiente, conhecido por fazer parte da espécie de tubarões mais rápidos do oceano e por sua capacidade de saltar dos barcos de pesca. Eles podem crescer até 4,5 metros de comprimento e pesar até 580 kg. Então, como um animal desse tamanho, pesando meia tonelada, poderia ter sido comido por uma criatura muito maior, grande o suficiente para engolir todo o corpo de um tubarão mako? Talvez Jason Moyes esteja correto em afirmar que há algo bem maior no oceano. Alguns cientistas australianos marcaram um grande tubarão branco saudável com cerca de 3 metros de comprimento como parte de um estudo em grande escala sobre os hábitos desses predadores. Em 2014, o transmissor sem o tubarão apareceu em uma praia e quando analisaram os dados da etiqueta, a equipe encontrou duas coisas incomuns, onde em questão de segundos, o dispositivo que havia sido implantado no animal indicou que havia mergulhado repentinamente a uma profundidade de 580 metros. E simultaneamente, a temperatura ao redor do dispositivo subiu de 8 graus para 25 graus. Os pesquisadores garantem que esta temperatura só pode ser alcançada dentro de outro ser vivo. A sonda registrou essa temperatura durante 8 dias antes de retornar para a superfície da água e acabar na praia onde foi encontrado. Os grandes tubarões brancos quase não têm inimigos naturais. Então, quem comeu um grande tubarão de 3 metros? De acordo com os pesquisadores, os dados mostram que um superpredador engoliu o tubarão e então nadou para as profundezas a uma velocidade para continuar como se não houvesse nada. A temperatura registrada indica que o dispositivo de rastreamento estava dentro do sistema digestivo de um misterioso monstro até que ele o expulsou. Depois de publicar essa notícia, surgiram várias teorias para explicar o que poderia ter acontecido realmente. Alguns sugeriram que poderia ser uma grande orca, já que esses animais são grandes o suficiente para poder caçar os grandes tubarões brancos. O problema é que, até onde sabemos, as orcas geralmente não descem a uma profundidade tão baixa porque elas geralmente ficam próximas à superfície. E também nem as orcas nem as cachalotes têm uma largura de mandíbulas grandes o suficiente para devorar um tubarão de 3 metros inteiro. Então a teoria de que poderia ser uma baleia assassina foi totalmente descartada. Outra possibilidade levantada por vários cientistas é que a criatura misteriosa poderia ser realmente um colossal tubarão branco canibal, sim, um tubarão branco morto por outro tubarão branco ainda maior.
Na verdade, eles calcularam que este poderia medir cerca de 5 metros de comprimento, podendo pesar até 2 toneladas. Faz sentido que o único animal ou quase isso que poderia matar um tubarão branco de 3 metros é na verdade outro tubarão branco ainda maior. Independente do motivo que levou um tubarão ao ataque e devorar outro da mesma espécie, é algo um pouco mais difícil de explicar. As batalhas épicas entre cachalotes e lulas gigantes são muito conhecidas, mas até hoje ninguém tinha evidência de um encontro entre um tubarão e um grande cefalópodes. No entanto, um novo estudo revelou a primeira evidência científica sobre o encontro entre um tubarão e uma lula gigante, que poderia viver a mais de 300 metros de profundidade. Tudo começou no verão de 2019, quando o fotógrafo Darren Verbeek encontrou um tubarão com um padrão de círculos brancos em seu lado na costa de Kona, Havaí. Sabendo que os cientistas identificariam os tubarões de acordo com suas cicatrizes, ele fotografou este animal e quando chegou em sua casa, ele ampliou a imagem sobre aquele padrão estranho e observou que havia uma série de anéis de grande sucção. Parece que esse tubarão havia ido mais fundo do que o normal em busca de comida quando algo o surpreendeu. E fascinado pelo que havia capturado, Verbeek postou a foto no Facebook. Yannis Papastamacho, um ecologista de tubarões da Universidade da Florida International, viu a foto e imediatamente contatou Verbeek. Aparentemente, nenhum cientista havia visto nada parecido antes, e Yannis não queria que o achado fosse revelado até ser devidamente estudado. Os tubarões do oceano não são muito seletivos com sua dieta, já que se alimentam de várias espécies de peixes e lulas diferentes. Embora os tubarões possam submergir em grande profundidade, eles geralmente caçam perto da superfície. Então essas cicatrizes que o tubarão tinha na foto provavelmente vêm de uma espécie de lula monstruosa que vive cerca de 300 metros de profundidade, ou estamos diante de uma criatura que atormentou os navios no passado chamado Kraken. Existe uma razão pela qual os gigantes ou garoupas do oceano são conhecidos como os trituradores de lixo do mar, pois eles se alimentam de tudo o que tem no fundo do mar, incluindo os tubarões. Um grupo de pescadores testemunhou durante uma viagem enquanto eles estavam pescando longe da costa de Bonita, Flórida. O capitão Jimmy Wheeler, da companhia pesqueira Everglades, assistiu quando um dos pescadores capturou um tubarão de aproximadamente 1,5 metros de comprimento. Então ele pegou sua câmera para imortalizar o momento. Como podemos ver, ao arrastar o tubarão no convés do navio, uma grande sombra emerge sob a água, que de acordo com aqueles pescadores, deveria ser uma garoupa gigante pesando cerca de 230 quilos. Assim que os pescadores trazem o tubarão para mais perto da superfície, a garoupa ataca e arrasta de volta o tubarão em direção à água. É uma cena surpreendente. Conforme o noticiário Miami El Nuevo Herald, as garoupas gigantes são protegidas desde 1990 a fim de evitar sua extinção por causa da pesca. No entanto, esses animais devem ser devolvidos para o mar no caso de ser pescado, pois além de sua estrutura óssea não ser capaz de suportar seu peso fora d'água, eles poderiam sofrer algum dano interno caso tente levá-los para a superfície. São realmente peixes monstruosos que, como você pode imaginar, não alcançariam um tamanho colossal se não fosse comendo tudo que encontrassem pela frente. Sendo realistas, os tubarões ganharam uma péssima reputação nas histórias, lendas, mitos e estereótipos fizeram com que os tubarões sejam mais temidos do que admirados. São marcados como perigosos e indiscriminados assassinos, capazes de comer qualquer coisa que fique no seu caminho. Mas na verdade, foi possível verificar que os tubarões estão frequentemente se tornando cada vez mais vítimas de outros predadores ainda mais perigosos. Você gostou desse vídeo? Deixe um like nele e se inscreva no canal, pois temos centenas de vídeos esperando por você. Muito obrigado!